Então, vamos começar. Boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, me chamo João, né? Trabalho na Nonliner aí. E a minha apresentação vai ser sobre criando aplicações, né, com Xamarin e usando o Sitecore, tá? Vou falar um pouco o que é o Xamarin, né, para desmistificar, esclarecer o que ele é. O Rodrigo já falou hoje um pouco sobre algumas abordagens de você criar aplicações, né, mobiles, né. Existem algumas abordagens. Uma das mais conhecidas é a abordagem multiplataforma. Você cria em HTML, CSS e JavaScript. A gente tem aí alguns frameworks conhecidos como Ionic e alguns outros. Você tem a abordagem de desenvolver nativo mesmo, né? Você desenvolve em Java, você desenvolve em Swift, ou você desenvolve em .NET. A desvantagem dessa abordagem é que você tem um código-fonte para cada plataforma da abordagem nativa. E a gente tem aí a abordagem Xamarin. Qual que é a abordagem dela, né? Você desenvolve em C# e o Xamarin ele compila para a linguagem nativa. Então você tem o seu mesmo código ali, usando o C# e o produto final dele vai ser o arquivo do Java, o arquivo do Swift, o arquivo que o Windows Form está esperando. Tá? Xamarin era uma empresa independente, né? Eles começaram aí com essa iniciativa, foi fundada em 2011. Ela usa aquela implementação Mono, né? Para aqueles que não sabem, o Mono ele permite você rodar .NET em iOS, Linux. E a Microsoft recentemente, agora em fevereiro, adquiriu a Xamarin. Então, antigamente você tinha que pagar uma licença, né, para poder desenvolver, e hoje a Microsoft disponibiliza totalmente gratuito para você. Então, no instalador do Visual Studio 2015, na edição Community, que é free, já vem disponível a opção para você instalar Xamarin junto no instalador. O Visual Studio 2013 você tem que baixar no site da Xamarin um módulo, né, para ele instalar junto ao 2013. E tá aí, é gratuito, é C#, tá? Existem duas. A Xamarin ele tem duas abordagens dele, né? Todas ele compila, o produto final dele é o código nativo. E algumas estatísticas dizem aí que chega a rodar mais rápido que você desenvolvendo, por exemplo, em Java. Tá? Dependendo do cenário, o Xamarin acaba se tornando mais performático do que o próprio desenvolvimento nativo. Então, você tem aí o Xamarin que você desenvolve nativo, que eles chamam, ainda é C#, mas você desenvolve específico para uma plataforma. E a abordagem é muito parecida com a própria plataforma de destino. Então, você pode pegar um layout que você viu num código de Java do Android e você cola nos arquivos de layout da Xamarin e ele compila perfeitamente para aquilo. O código-fonte por detrás é o C# e a estrutura da biblioteca, por exemplo, do Android, do iOS, do Windows Phone, é muito parecido com a estrutura original. E a outra abordagem é o Xamarin Forms. Xamarin Forms, você desenvolve um único código-fonte e ele gera para todas as plataformas. Até as telas são desenvolvidas com XAML, que é muito parecido com WPF. E você tem o seu único código-fonte, ele já compila para iOS, Android, Windows Phone e o Windows 8 e o UWP, que é o universo Windows, tá? Mono. Isso, o framework dele é o Mono. Recentemente, então,
foi criado um módulo para o Sitecore, tá? Para que ele facilitasse a conexão com o Xamarin e o Sitecore. É um módulo open source, né? Tá lá no GitHub, você pode baixar o código, olhar como é que ele foi feito. Ele depende basicamente do Sitecore Item Web API. Ele trabalha com isso. Por detrás do Sitecore Mobile SDK, ele está usando o Sitecore Item Web API. Então, o que você consegue fazer? Você vai lá, cria seu projeto de Xamarin, instala via NuGet, o Sitecore Mobile SDK, e o que ele te dá? Ele te dá todo o acesso que você precisa a Sitecore Items. Então, você consegue deletar um item do Sitecore, você consegue buscar um item do Sitecore, consegue atualizar. Ele te dá também a opção de você gerar o HTML daquele item. Então, você tem uma página lá, e você quer renderizar aquela página do Sitecore no teu aplicativo, ele te dá essa opção. Ele também te dá a opção de você fazer download e upload de mídia. Então, você quer subir um PDF, quer baixar um PDF ali do Sitecore, você quer renderizar uma imagem, ele te faz isso. E ele implementa a questão de segurança. Então, se você quiser criar uma tela de login, fazer toda a sua autenticação usando o Sitecore, é possível. Então, você cria usuários, gerencia usuários, tudo ali no Sitecore e permite você conectar na tua aplicação. Tá? Restrições. Aí são as plataformas mínimas que você precisa para poder. Então, iOS 7, você não consegue usar o Sitecore Mobile SDK menor que isso. Android 4, Windows Desktop só a partir do .NET 4.5 e o Windows Phone 8 e o que eles lançarem depois disso. Tá? Então, agora, como que você... Para você usar o Sitecore Mobile SDK, a documentação ela carece de muita informação. Então, não é só você criar o projeto no Visual Studio de Xamarin, instalar o pacote lá via NuGet e está tudo certo. Não. Nos últimos 6 meses, eu venho estudando e trabalhando com isso, e eu compilei, né, nessa apresentação em alguns blog posts os passos necessários que você tem que ter. Então, você tem documentação na Xamarin, tem documentação na Sitecore, mas não é uma abordagem direta. Então, eles já presumem que você saiba disso, né? Então, a primeira coisa que você tem que saber é que você tem que habilitar o Sitecore Item Web API. Ele vem desabilitado por padrão. Então, você instalou o Sitecore ali, está desabilitado isso e não vai funcionar o Xamarin. Como que se habilita isso? Você tem que ir lá no patch do Sitecore, está ali o caminho, né? O Sitecore Item Web API.config, e aí você tem que substituir o nó do XML ali, ó, se vocês verem. Está errado isso aí. Eu dupliquei, mas o primeiro nó ele vai estar desabilitado ali, ele vai ter uma opção que não é Standard Security, ele vai estar ali desabilitado, disable, e aí você atualiza ali com Standard Security, você dá acesso de gravação e leitura, ou só leitura, dependendo da sua aplicação, e permite acesso anônimo, ou seja, se você quer que o cara que está usando a aplicação precise se autenticar ou não para acessar os dados do seu Sitecore. Então, esse é o primeiro passo. Você tem que habilitar o Sitecore Item Web API. Daí, então, você cria a sua solução no Visual Studio, né? E o que é suportado? Xamarin Forms, né? Quando você vai criar um projeto ali, tem Xamarin Forms Portable e tem Xamarin Forms Shared. Então, só a opção Portable é habilitada para essa Sitecore Mobile SDK. Se você vai criar e você pode criar em Xamarin direto Android, Xamarin iOS, tá? Como que você instala o Sitecore Mobile SDK ali no teu Visual Studio? Você tem que instalar 2 pacotes. Um é o Xamarin Mobile SDK e o outro é o Password Provider. Existe um pacote para cada plataforma. Então,
do password provider. Então, se você está rodando Android, você tem que instalar nele. Se você está rodando iOS, tem que instalar nele. Está rodando Windows Phone, tem que instalar nele. Se você está usando Xamarin Forms, você tem que ir ali no projeto do Forms instalar o primeiro pacote e em cada projetinho, no projeto do Android, no projeto do iOS, no projeto do Windows, você tem que instalar o password provider para poder funcionar. Tá? Que ele é uma interface lá que o Xamarin Mobile SDK pede para você. Esse é o segundo passo. Ali está um exemplo de código, acho que está pequeno, né, de como é o uso dessa API. Então, só uma breve explicação. Você passa o endereço do teu sitecore, você precisa passar ali a instância, tá? Você tem que sempre trabalhar com Secure String Password Provider, onde você passa o usuário e a senha, né? Está ali admin B, mas você pode passar qualquer outro usuário, tá? Não precisa ser administrador. Para obter itens, você tem que criar uma session com o sitecore, tá? Então, você faz uma chamada, passando a credencial, você diz qual que é o site, qual que é o banco de dados padrão. Então, aqui eu estou pegando do web, mas você pode passar master, pode passar core. Qual é o idioma padrão que você quer pegar os itens do sitecore? Você tem que dizer qual é a pasta que está o Media Library, tá? Qual é o prefixo de mídia e qual é o Media Resource Extension. E chamar Build Session aqui, por fim. Tá? Isso aqui é receita de bolo, você sempre tem que fazer isso para poder ler um item de sitecore. Tá? Claro que você pode encapsular isso no método chamado getSession e evitar a repetição desse código. E aí você vai para... Tendo a instância disso, você vai para... Você cria um request, e aqui ele tem, read items request with path, que você passa aqui o caminho do item que você quer pegar. Então, eu estou dizendo aqui, sitecore content home. Ele disponibiliza outros métodos. Ele pega o método pelo ID do item, então você pode passar o guide lá do item. Ele funciona sitecore query, então você pode usar aqueles fast query ali. Ele faz também paginação. Tá? Então, se você tem uma lista ali de muitos itens, essa API te permite paginar. Tá? Então, ele tem 2 métodos ali que diz quantos itens por página e qual página você quer pegar. E ele tem alguns outros métodos, que é pegar, se é uma imagem, você faz o download, se você quer o HTML dele, faz aqui. Tá? Você tem que dizer qual é o escopo, você quer o item, você quer o children do item, você quer o item e os children. Qual é o payload? Payload, se você quer os campos do sitecore junto e os campos do template, ou você só quer os campos do template, para você evitar sobrecarregar o teu aplicativo. Então, de repente, você quer ler o item, mas você não quer que ele traga os campos padrões do sitecore. Você não quer que ele traga o template name, você não quer que ele traga o workflow, você não quer que ele traga nada disso. Então, você diz que o payload seria content, é uma outra opção. Aqui eu estou pegando tudo, eu estou dizendo payload type full. Qual idioma que você quer? Eu quero inglês, mas você pode pegar francês, português, depende do idioma lá, build. Tá? É um método assíncrono, então você fala await, ele vai retornar aqui, ele sempre retorna uma lista de itens, então, read item, ele sempre vai retornar, então, se você sabe que você está esperando apenas um item, você pega aqui no índice 0. E aí você lê como você leria normalmente. O item, o nome do field, raw value. E aqui estou mandando ele fazer uma mensagem. Tá? Um item importante é que você tem que adicionar permissão de internet. Então, quando você está desenvolvendo um aplicativo, seja iOS, Android ou Windows Phone, normalmente eles têm um arquivo, né, um arquivo de manifesto, que você diz ali que permissões você quer que o usuário conceda para você. Então, quando você instala, por exemplo, um aplicativo lá no Android, ele mostra uma janela lá para você. Esse aplicativo está pedindo acesso ao teu e-mail, está pedindo acesso aos teus contatos, está pedindo acesso à internet. Você permite ou não?
A mesma coisa com Windows e iOS. Essas permissões que você solicita, elas vão nos arquivos de manifesto. Tá? O Android é um, o iOS é outro. O iOS eu acho que é o arquivo .plist e o Windows vai nas propriedades dele. Você tem que adicionar explicitamente. Aqui tá apagado, mas está escrito internet aqui. Porque o Sitecore, obviamente, o Sitecore ele vai chamar usando a internet. Então, ele precisa usar a internet do celular para carregar os itens do Sitecore. E aqui está um outro problema que você vai encontrar quando você está desenvolvendo. Bom, você fez o teu código ali, configurou tudo certinho, apertou o play, você vai tomar esse erro de cara. Por quê? Você está usando um emulador Android, você está usando um emulador Windows Phone, você está usando qualquer emulador. O Sitecore está instalado no IS da sua máquina. E o emulador, ele não sabe, ele não consegue resolver o endereço da tua máquina. Como que ele vai enxergar, como que o emulador do Android, do Windows, que está rodando na tua máquina, vai enxergar aquele endereço, http, sitecore, .local, aquele endereço que você coloca no host do seu arquivo, do seu Windows, como é que ele vai enxergar isso? Ele não enxerga. Os emuladores e os telefones, eles também têm um arquivo de host, assim como o Windows tem. Então, no caso do Android, você tem que rodar via CMD uma ferramenta que vem junto com o Android SDK. Quando você instala o Xamarin, ele já baixa um Android SDK para você. E aqui eu deixei, né, vocês podem pegar, o que você tem que fazer. Está lá em Platform Tools, é o ADB, né, Android, não sei o nome, o que significa. E aí o emulador está rodando. Você monta a unidade para você poder trabalhar. Você pega o arquivo de hosts do emulador, está lá em System etc hosts, e você copia ele para uma pasta temporária na sua máquina. Aí você vai lá, abre com o Notepad e adiciona o IP da sua máquina e bota a instância local. E aí ele passa a enxergar. Uma coisa importante é que nos arquivos de hosts do Android e acredito que nos outros, você tem que adicionar uma linha extra, cara, aqui. Senão ele não enxerga o teu host. Então isso aí custou-me aprender, porque não sei porquê, mas ele só consegue interpretar o Android especificamente a última entrada do arquivo de host se você adiciona uma nova linha. Então, se você esquecer essa linha, não vai funcionar. Pergunta. Isso resolveria se tu tivesse um servidor DNS, no caso? Sim, você teria que publicar, teria que estar visível dentro da tua rede ali ou dentro da rede internet. Mas no caso dos emuladores, ele sempre está enxergando o mundo externo, a internet. Ele nunca está... ele não consegue resolver ali o localhost da sua máquina. Uma perguntinha. O emulador, basicamente, lá dentro roda uma máquina à parte. É por isso que ele não consegue entender onde você está. E aqui você está mostrando hosts num Notepad++ aí? O que eu fiz? Eu rodei uma ferramenta, nesse caso do Android, é assim que você configura. O Windows Phone é diferente e o iOS é diferente. Mas, para o caso do Android, para você configurar, no Android SDK ali, que você instala na sua máquina, ele tem uma ferramenta chamada adb.exe, que você, via command line, consegue manipular dados do seu emulador Android. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou montando a unidade porque ele roda em Linux, né? O Windows não consegue entender. Então, quando eu dou esse comando remount, eu consigo manipulá-lo. E aí, o que eu estou fazendo? A dbpool, eu estou dizendo, copia esse arquivo aqui do emulador. Então, lá no emulador tem uma pasta chamada System etc host. Para o C2.temp num arquivo chamado host na minha máquina local. E aí eu abro no Notepad++ esse arquivo que eu acabei de copiar. E tu consegue editar ele daí? Eu edito ele e falo, agora copia ele para dentro do emulador. É isso que eu estou fazendo. Importante é que você tem que rodar esse command line aqui, ADB, como administrador, tá? Senão ele não consegue jogar esse arquivo para dentro do emulador. Como é que é no Windows Phone? No Windows Phone,
você tem que achar a imagem do disco, né, o arquivo .vhd, ali do emulador. Você tem que montar essa unidade, então ela vai aparecer ali, e aí você acha uma pasta lá nas unidades que você montaram, System32, etc. hosts, e você acha lá. É igual ao Windows, tá? O iOS ainda eu não vi, mas eu acredito que deva ser parecido com essa abordagem aqui. Ele deve ter alguma pasta ali, você deve copiar o hosts e gerar. Falando em emuladores, o Xamarin ele tem duas abordagens para você rodar emulador, tá? Ou você usa o VirtualBox da Oracle, ou você usa o Hyper-V da Microsoft, tá? Então é assim que o Xamarin roda. Desculpa, é assim que o Xamarin roda os emuladores, ou via Oracle ou Hyper-V. O Hyper-V ele tem uma vantagem porque ele é mais rápido e, né, ele tem mais algumas opções lá para você. Tá? E ele já é nativo ali do Windows 10. Então, você só habilita ali no Programs and Features e está tudo certo. O VirtualBox, pela minha experiência, eu acho muito lento, porque você tem que subir a imagem, tem que o Visual Studio conectar nele, então demora muito mais. Tá? Feito isso, você consegue abrir no teu emulador o endereço que está no IIS da sua máquina. Tá? Agora, eu vou mostrar duas demos do que a gente já fez na Nonliner, né? A gente fez 2 POC. Essa primeira demo foi baseada num projeto, numa estimativa para uma empresa lá do Canadá, onde eles queriam um aplicativo que permitisse eles lerem documentos. Então, eu tenho ali no Sitecore uma estrutura de itens, que era documentos. Eu tenho documento por usuário e eu tenho um documento específico. Eles categorizam por documentos nacionais e documentos gerais. Então, esse é um aplicativo Android que você lê, né, o Sitecore, você pesquisa e tal. Então, vamos uma demo aqui. Então, ali, ele listou os itens do Sitecore. Vocês olhem ali atrás, estão os itens. Ele permitiu eu ler o PDF. Eu consigo pesquisar, abrir um item específico que ele começou a rodar antes de eu... Deixa eu rodar. Então, aqui, ó, essa aplicação tem autenticação, tá? Então, eu digito ali um usuário errado, ele dá login fail porque não bateu com o login do Sitecore. Aí eu vou lá, admin, B, logo, ele entrou na aplicação, já listou tudo que está ali atrás, ó, do Sitecore. Eu vou lá e pesquiso os documentos, você está pesquisando localmente. Aí eu troco para o tipo de documento, então ele traz documentos nacionais agora, é um outro tipo de documento que está ali, outra pastinha. Eu exibo detalhes daquele documento, eu consigo ver o conteúdo, então ele pegou aquela imagem ali do Media Library, tá? O segundo e último demo, ele é uma prova de conceito que a gente fez para ler o blog da Nonliner. Então, ele foi baseado naquele aplicativo Flipboard, e ele lista os conteúdos do blog da Nonliner. Então, Ele foi inspirado, né? Tu não usou, tu começou do zero. Comecei do zero. Então, ali está. É bem simplesinho, eu listo os blog posts da Nonliner. A aplicação tabular, né? Tem uns tabzinhos e um scroll view ali. E aí tá. É isso. Vamos abrir aí então para... Vamos abrir então para perguntas.
Fala aí da tua experiência de aprendizado, sendo que tu começou há pouco tempo, né, uns 6 meses. Isso. Como que a tua rotina de estudo, se foi difícil, se doeu, se foi suave? Ah, é um conceito diferente você sair do web para você ir para mobile, né? Então, mobile tem coisas muito específicas, né? Como limitações, como arquivo de manifesto. Não é só você chegar ali e escrever o código. Tem algumas nuances do tipo, eu quero ler uma lista de contatos do celular. Você tem que, num arquivo de manifesto, dizer isso, né? Marcar, quando eu vou precisar disso, disso, disso. Para aprender, cara, o Xamarin, apesar de você desenvolver um código para todas essas plataformas, você acaba ainda tendo que aprender um pouco de cada plataforma, tá? Porque o Xamarin Forms ele tem a limitação, ele não resolve tudo. Então você acaba tendo que entender como que funciona o Android, como que funciona o iOS, o Windows Phone. O legal é que você pode copiar coisa que foi feita no Android do Java para o Xamarin, tá? O que muda é a forma do código. Então, por exemplo, o Java você tem ali a convenção de camel case, né? Então você começa seus métodos com, por exemplo, get activity. E o Xamarin ele mantém exatamente a mesma estrutura do Java, mas ele, em vez de ser get activity, ele só chama activity. Então você consegue com muita facilidade olhar um aplicativo que foi feito em Java e copiar ele com a maior facilidade para o Xamarin. A diferença vai ser o C#, vai ser a convenção, classes, métodos sempre começam no maiúsculo, classes. Ele mantém o mesmo nome de classes do Java. O que é legal é que quando você vai criar um layout, né, uma telinha, um screen ali, ele manteve o mesmo XML do Java, então você copia exatamente aquele XML ali que você viu no exemplo que foi feito em Java, e você cola ali no Xamarin, vai funcionar, tá? O mesmo para iOS, o Windows Phone já é C#. Cara, é tempo e paciência. Todo dia ali, você lê um pouquinho. A documentação no site da Xamarin está bem completo, está bom assim. Tá? Eles também disponibilizam muito código no GitHub. Então, você pega ali e vai lendo um pouquinho, vai aprendendo. É uma documentação tá boa, não é aquela documentação MSDN que só diz o que é a classe, o que faz, não. Eles têm uns exemplos, explicam conceitos. E é isso, cara. De 6 meses eu estou aí nessa jornada, né? 1 horinha por dia, meia horinha, lê alguma coisa e aprende. Tem muita coisa ainda para aprender. E é isso, cara. Cara, a minha pergunta é específica ali do SDK, do Xamarin para o Sitecore. Tu tens que usar alguma... tu me disse que teve que utilizar um SDK do Sitecore, correto? O SDK ele é do Sitecore, mas assim, você não instala nada no Sitecore. No Sitecore, né? Você utiliza no Xamarin. É um PCL. A única coisa que você faz no Sitecore é habilitar o Item Web API. Certo. Aí que está a minha dúvida. Esse PCL que vocês estão utilizando para desenvolver com o Xamarin, o Sitecore, ele é específico para se utilizar com o Item Web API? Ou seja, ele foi desenvolvido com o legado do Sitecore ou ele já espera também que a gente possa utilizar o Sitecore Services Client? Que eu acredito que é a nova mudança aí da Web API. Sim, ele foi feito só para Item Web API. Isso que vai substituir o Item Web API. Como é novo, ainda não atualizaram o PCL do Xamarin. Eu te fiz essa pergunta porque provavelmente a forma como ele retorna os dados, o JSON e tudo mais, seja um pouco diferente do Web API. Sim, não vai funcionar sem o Item Web API. Certo, perfeito. Obrigado.
Bom, vamos lá. Tenho algumas perguntas. A primeira, que foi uma coisa que eu pesquisei quando eu comecei também a estudar, é o lance da segurança. Quando a gente habilita a item Web API, a gente está abrindo uma porta de acesso ao Sitecore. Isso pode vir a ser um problema. Se o cara fizer engenharia reversa, ele pode conseguir pegar os acessos do item Web API. Você acha que isso pode ser realmente um risco? É perigoso, a gente tem que tomar cuidado? Ou não vamos ter problema com isso? Você tem como restringir, né? Tem ali uma das opções é se você permite acesso anônimo. Para você se autenticar o Web API, existe toda uma criptografia por detrás, existe toda uma questão de chave. Então, se você deixa acesso anônimo desabilitado, você está seguro. O Sitecore também permite você restringir o acesso a nível de role. Então, você consegue ali na segurança do Sitecore dizendo, ó, mesmo que o cara esteja autenticado, ele não pode ler nada desse aqui, na árvore ali do Sitecore. Então, você consegue aplicar segurança a nível. Ó, quem é remote, quem é externo. Quando você habilita o Item Web API, ele te dá uma opção ali no Role Manager para você poder quebrar a permissão para determinados itens, se você quiser. Então, para quem é acesso externo e interno, você consegue dividir isso? Não? Isso, exatamente. Boa. A outra coisa é mais ou menos sobre isso, que é se você sabe quais permissões que o usuário que eu vou usar para conectar tem que ter no Sitecore para acessar os itens. Então, vai ser basicamente usar as roles do Sitecore, se ele for um acesso externo e dar as permissões do item que ele vai precisar ler. Isso. Quando você usa o Item Web API, você tem que usar o Security String Password e você diz qual é o usuário e senha que você está autenticando. Então, nesse caso aqui, é admin B, ele vai ter acesso a tudo. Mas se eu, por exemplo, usasse um usuário Diego, ele só vai ver os itens que aquele usuário Diego que está criado no Sitecore tem acesso. Tá? Se esse usuário, de repente, tentar ver coisa do caminho /system, e ele é só um author, só um autor, ele não vai ver. Vai retornar exception e não consegue ler nada. Então, a pergunta veio com isso aí. Ah, tá. E o usuário pode ser anônimo? Sem ser nenhum usuário autenticado? Sim, o usuário pode ser anônimo. Se eu não me engano, eu preciso confirmar, mas eu acredito, pode ser anônimo. Não, tem mais uma, calma. Isso também? Aqui, nesse caso, tu tá dando a ideia de ser o admin, né? Daí, no caso, se eu tiver mais usuários, aí como é que tu faria essa lista? Tipo, direto pelo Sitecore, lá onde tu bota extranet, /. Sim. Você cria um usuário ali no User Manager e tá ali, cara. Ele tá lendo sempre caras do domínio Sitecore. Eu não vi nada para você, por exemplo, ler de outros domínios, tipo CRM, external, essas coisas. Sempre está pegando ali do domínio Sitecore. Mas só lembrando que é open source, né, o Sitecore Mobile SDK, e você pode estender, cara. Tá ali no Xamarin e tal. Uma coisa que eu notei é que não está funcionando o NuGet Package no Xamarin Forms. Não está atualizado, e aí o que eu tive que fazer? Eu baixei o Sitecore Mobile SDK, abri no Visual Studio 2015, compilei, e aí sim eu consegui instalar. Então, para Xamarin Forms, quando você vai instalar esse NuGet Package aqui, ele dá erro, esse primeiro pacote aqui. Então, para contornar isso, baixei lá do GitHub o projeto, recompilei e instalei as DLLs na mão, tá? Então, você tem essa flexibilidade. E a última pergunta é se você já fez integração com um TDS, com geração de código, para usar ali, em vez de usar as strings fixas que você estava usando de item ali, você chegou a colocar o projetinho de TDS, sincronizar os itens, trazer para a solution e tentar usar ali? Não tentei. Eu não sei se o TDS ele tem acesso, Daria para compartilhar ali, né? Porque assim, ele não é um class library, tá? O Xamarin, quando você cria um Xamarin, ele cria um projeto do tipo portable
que seria, ou shared, que seria tipo um class library, mas não é um class library. E aí ele cria também um projeto para o Android, um projeto para o iOS, um projeto para o Windows Phone. Essas plataformas, elas estão todas enxergando esse projeto Portable. Então, você cria o seu business, cria toda a tua lógica, cria todo o teu acesso a dados no Portable. E como ele é um projeto de um framework diferente, ele é mono, eu acredito que o TDS não suporte ele. Tá? Eu já vi exemplos de código, tem um cara que fez um Xamarin Forms com o Habitat. Tá? O código-fonte dele está bom, ele disponibilizou no GitHub. E o que ele fez? Ele criou uma classe chamada Constantes, e lá ele cria estruturas ali para fazer o que o TDS faz. Então, ele cria os fields ali e tal. Então, ele criou na mão. Então, eu imagino que o TDS não rode. Cadê o Leminha? Só dando uma palheta do o quão bom é o .NET Core, né? Porque está fugindo totalmente do escopo da coisa, mas só acrescentando, qual que é a vantagem do ASP.NET Core? Né? Para quem já trabalhou com Node.js, ele é muito parecido com Node.js, então acabaram-se os arquivos .config, é tudo .json, você coloca todas as suas configurações no arquivo .json. E o ASP.NET Core, ele roda em servidores Linux e iOS. Essa é a vantagem. Então, você pode hospedar ali teu ASP.NET num servidor Linux e num servidor iOS por causa do mono, que faz o framework rodar. Então, a vantagem do Sitecore e para o ASP.NET Core é que você não é obrigado ali a ter um servidor Windows ou um Azure, você consegue migrar para alguma coisa Linux, essas coisas. Só para você falar o seu LinkedIn, porque tem o post sobre isso, né? Tem um post completo lá. E o GitHub também está liberado as solutions que você fez de estudos. Isso. Você passar os seus usuários para a gente seguir. Tá. Uma perguntinha do Anderson aqui. Ele queria saber, o Anderson Fortaleza, se quando você está acessando os dados via Item Web API, né, se ele está buscando de qual banco? Do banco web, do banco master? Como é que fica? Quando você vai criar a session, ali naquele exemplo, você diz qual é o banco que você quer acessar. Então, você coloca uma string mesmo, hard-coded, se é web, se é master ou se é core. Então, você tem essa flexibilidade de escolher o banco que você está acessando. Você especifica, então? Você especifica no teu código ali, dizendo, eu quero esse item do web, qual idioma? Eu quero do inglês, do francês. Eu tenho uma pergunta que talvez tu não saiba, mas se tem alguma forma de registrar acesso no XDB usando esse approach? Se o item, eu não conheço muito o item Web API a fundo, mas se ele não faz isso, o Xamarin não vai fazer. Então, eu acredito que não tem, tanto que é uma das limitações que a Sitecore deu ali, que você não consegue registrar estatística. Existem, mais voltado para mobile, plugins e frameworks de estatística, mas ele não vai logar no XDB, ele vai logar, sei lá, no Analytics, a parte dele ali, o que o teu usuário está fazendo. Então, existe tipo um Analytics para o mobile, você instala a parte, mas isso não vai para o Sitecore, isso vai para o componente lá. Cool. Só queria deixar uma dica, se alguém for estudar Xamarin também, para testar um de Analytics, tem o Fabric lá, que é do Twitter, que tem um conjunto de APIs, e tem um lance de Analytics muito bom, de app em tempo real, sabendo quem está usando, os erros que está dando em tempo real. Então, se alguém quiser tentar fazer essa integração, sei que não é tão simples e dá alguns problemas, mas se alguém estiver estudando, é uma boa. E no site da Nonlinear tem alguns blogs posts meus. Ali,
bem prático, né? Então, a gente escreveu um artigo ensinando a criar um aplicativo de música usando Sitecore. O último blog post foi uma tela de login, né? Então, é bem centrada na tela de login. Então, você entra lá no nonlinear.com, Nonlinear Digital, How We Think, e está lá nos posts recentes. Ou me procura no LinkedIn, né, João Mancio Neto, e está ali nos artigos que eu publico. Mais alguma questão? Beleza, pessoal. Então, estamos encerrando o nosso SUG-BR. Eu queria dar alguns recados, então, lembrando que em dezembro, dia 13, vamos estar todo mundo aqui de volta. Vocês que estiverem aplicando para o MVP,